Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. O teu sacrifício nessa noite, que Deus receba o teu culto nessa noite, e recebendo Ele retribua segundo o que você ofereceu nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, aqui nos encontramos na tua casa, Senhor, meu Deus, culto da palavra, culto onde nós viemos buscar mais e mais entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, no nome de Jesus, eu te apresento cada alma presente, eu te apresento cada alma, meu Deus, ausente, eu te apresento cada alma que está assistindo pelas redes sociais ou Facebook. Ó Deus, eu te apresento a vida dos teus filhos nessa noite. Pai, nós queremos render honra, glória, louvor, exaltação ao teu nome. Deus, queremos entender o que o Senhor quer fazer nesse tempo através da nossa vida. Ó Deus, eu quero que o Senhor abra a mente dos teus filhos que aqui estão. Ó Pai, abrindo a mente dos teus filhos, ó Pai, que essa semente, que a tua palavra caia em uma terra fértil, aonde eles possam, Deus, dar fruto, aonde eles possam, Deus, andar em novidade de vida, aonde eles possam, Senhor, manifestar a sua convicção, a sua certeza, a sua, meu Deus, ó Pai, transformação pela palavra, e sendo transformado, ó Pai, eles possam, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, contagiar, ó Deus, Pai, no trabalho, contagiar no meio da parentela, contagiar no meio da congregação, contagiar, Senhor, no nome de Jesus. Nós não aceitamos, ó Pai, no nosso meio, meu Deus, pessoas cegas. A tua palavra nos diz que o cego, meu Deus, conduzindo outro cego, ambos cairão no buraco. Pai, a tua palavra nos diz que o diabo, meu Deus, Satanás, ele cega as pessoas para que não vejam a glória que há no Evangelho, a glória que há em Cristo Jesus. E se tem pessoa cega, é porque o diabo teve acesso aos olhos dela. Meu Deus, se está cego, é porque se aproximou do diabo para se andar. Meu Deus, se está cego, é porque deu brecha para que o inimigo pudesse cegar. Mas nessa noite, nós estamos aqui como igreja, pedindo visão do alto, para que possamos contemplar, para que possamos ver com o olho da fé, homens e mulheres apaixonados por Jesus, homens e mulheres apaixonados pela palavra, homens e mulheres apaixonados pela comunhão, homens e mulheres apaixonados por estar num ambiente consagrado a Deus. E estando no ambiente consagrado a Deus, leva a sua vida em redenção, em adoração, em rendição a este Deus, em um ambiente consagrado a Deus. Faz como Ana, chora, se quebranta, busca do Deus ao qual ela veio buscar, e que no nome de Jesus, tira, Senhor, do nosso meio toda frieza, toda falta de amor, toda falta de comunhão, toda falta de submissão, toda falta de temor, toda falta de esperança. Tira do nosso meio o espírito que está colocando na mente das pessoas em não buscar o teu reino, mas buscar o que comer, o que vestir em primeiro lugar, Senhor. Tira do nosso meio o espírito que está, Senhor, colocando no coração dessas pessoas, ó Pai, meu Deus, ó Pai, indiferença para com a tua obra, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira, Senhor, oh Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na epístola ao qual o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, aos Efésios,
capítulo 1. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe você que está assistindo pelas redes sociais, pela rede social, Facebook. Em nome de Jesus, que Deus fale ao teu coração nessa noite. Que o Espírito Santo te desperte para algo daquilo que Ele deseja fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos acharam? Está escrito assim, vamos ler a partir do 3. Bendito Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tanto que está nos céus, como que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feita herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Sente, glorificando em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento juntamente com a tua amada igreja. Obrigado por estarmos reunidos como igreja, Senhor, para a tua palavra. Fala ao nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz amém. Amados, estamos diante de uma epístola a qual o apóstolo Paulo envia para essa igreja, e eu quero que nessa noite nós possamos tomar posse do que ele está trazendo, e tomando posse, nós vivemos aquilo que Deus deseja para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção, e é o primeiro ponto que nós precisamos ter: convicção. Convicção para vivermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o que Deus tem para a nossa vida é algo ao qual somente quando nós apossamos da palavra de Deus, nós desfrutaremos de tudo aquilo que Ele já tem para nós. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Se nós lermos no versículo 3, está escrito: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Deus já nos abençoou com aquilo que é mais nobre, com aquilo que é eterno, com aquilo que não tem fim, as bênçãos espirituais. Deus já te deu a vida eterna. Deus já te deu uma vida com abundância. Deus já te deu tudo aquilo que Ele achou importante, necessário para você, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se Ele já nos deu aquilo que é eterno, certamente aquilo que nós, como ser humano, precisamos, Ele também já providenciou para nós. E Ele quer que nós venhamos ter essa convicção, como o apóstolo Paulo tinha, assim como Cristo também veio nos ensinar. Estamos hoje vendo essa passagem, mas eu quero que você medite comigo no versículo 4, aonde está escrito para nós, em outras traduções, na linguagem de hoje: muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época Ele decidiu fazer-nos santo aos seus olhos, sem uma única falta a nós, que nos encontramos diante dele coberto com seu amor. Então, estamos vendo, ouvindo claramente o que as Escrituras estão dizendo para nós, que Deus, Ele nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou. Quando? Antes da fundação do mundo. Eu escrevi algo aqui, eu acho que o momento é propício para falar isso dessa forma. Antes mesmo que houvesse céu e terra e tudo que nela há, já existia em Deus um plano, um decreto e um propósito para todos nós. O mundo é o palco para a manifestação deste propósito. Quantos ouviram? Novamente eu vou ler. Antes que houvesse céu, terra e tudo que nela há, já existia em Deus um plano, um decreto, um propósito para todos nós. O mundo é o palco para a manifestação deste propósito. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que tudo que nós estamos vivendo neste mundo, Deus, Ele já tinha em mente, Ele já tinha projetado. E você deve confiar naquele que te formou do pó, para fazer com que o nome dele seja glorificado. Deus, antes de formar este mundo e tudo que nele há, Ele tinha um propósito: ser glorificado através da sua vida. E quando nós ouvimos isso, nós agora paramos e analisamos: como é que eu estou diante desse palco chamado mundo? Será que eu estou glorificando a Deus? Será que eu estou honrando a Deus? Será que o propósito que Deus determinou para a minha vida, eu estou indo, andando, trilhando aquilo que o meu Deus
escreveu a meu respeito, este mundo é o palco, é o cenário que Deus, Ele colocou para nós glorificar o nome dEle. Quantos estão aqui? Aqui está dizendo que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Pensando dessa forma, devemos olhar para o mundo com discernimento, sabendo que aqui não é o meu paraíso, onde as minhas vontades devem ser vividas sem pudor ou sem qualquer responsabilidade, mas sim como Cristo viveu. E como Cristo viveu? Cristo viveu com um único propósito: agradar a Deus, dar prazer a Deus. Cristo veio neste palco chamado mundo, neste cenário, para fazer a vontade de Deus. E nós precisamos entender desta forma, termos discernimento, que este mundo que aqui está para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Amado, existem pessoas que estão vivendo neste mundo, acreditando que a vontade dele, deve prevalecer. Mas todos que estão vivendo assim, estão vivendo debaixo da ira de Deus. Todos que estão vivendo para agradar seu coração, e não o coração de Deus, está andando por um caminho de morte. Todos esses que estão acreditando que viver longe da comunhão, da palavra e da vontade de Deus, está vivendo uma vida, mas é uma vida já decretada ao inferno. Este mundo é o palco que revela para onde nós vamos, para quem nós estamos vivendo, e aonde está escrito o nosso nome, e aonde não está escrito. Eu quero que você veja aquilo que eu acredito, que tudo que aqui está, já está revelando para todos. Quem vai adorar o falso profeta? Quem vai adorar o falso Cristo? Quem vai adorar? Quem vai ter a marca da besta? O mundo está nos mostrando que aqueles que não querem estar na luz, aqueles que não querem andar em comunhão, aqueles que não querem submeter ao senhorio de Cristo, estes já estão com seus nomes desqualificados, longe do livro da vida. Aqui nós estamos vendo que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Se você toma posse dessa verdade, você agora fala: não, a partir de hoje é glorificar a Deus, é priorizar como Cristo priorizou as coisas de Deus. Ele me escolheu para, nesse cenário chamado mundo, eu ser alguém que glorifique. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6.
Deixa aberto aí. Então, quando nós olhamos o que Paulo está dizendo para aquela igreja, ele quer que aquela igreja se posicione no meio, cada um, aonde for, com essa convicção: eu fui escolhido por Deus, irmão. Existe um olhar de Deus para a minha vida. E o que é que Deus requer de mim? Aqui está dizendo: para sermos santos e irrepreensíveis. Veja, que quando eu acredito na palavra de Deus, toda a minha vida agora vai mudar. Eu agora andarei segundo a palavra de Deus. Como o jovem pode purificar o seu caminho? Não é andando segundo a palavra de Deus? Então, quando eu ando segundo a palavra de Deus, eu estou me separando de tudo aquilo que roube o propósito, a predestinação, a eleição, a escolha de Deus, de fazer com que eu viesse a esse cenário chamado mundo. É a palavra de Deus que me conduz para glorificá-lo. É a palavra dele que me leva a viver uma vida santa e irrepreensível. Quando eu negligencio a palavra de Deus, significa que a minha pessoa, que já deixei de acreditar naquilo que a palavra está dizendo para mim. Você está entendendo, irmãos? Então Deus me separou para ser santo. Deus me separou para ser santo. Que significa ser puro, ser perfeito, ser um exemplo de padrão de Deus. Cristo, Ele mostrou para nós como ser santo, não nas vestes, mas no viver a vontade de Deus. E nós olhamos aqui Paulo dizer isso. Eu quero que você tome posse nessa noite, que você foi escolhido por um Deus. Que Deus é esse? Um Deus todo-poderoso, um Deus incomparável, um Deus criador. Para sermos santos e irrepreensíveis, e a Bíblia vai nos dizer, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Quando Deus, Ele estava para criar o mundo, Ele pensou: eu vou fazer a missionária Rayane. Ela tem que ser santa, irrepreensível, e ela tem que ter certeza que ela é minha filha. Agora, quando ela chega no mundo, ela olha e fala: eu quero ser como Anitta, eu quero ser como fulana. Não foi isso que eu predestinei você. Então, ela precisava de alguém para que possa entender uma vida de santidade, uma vida que venha a ser uma pessoa irrepreensível. Deus envia o padrão.
e agora não tem como mais. Se eu não viesse, vocês não teriam pecado, porque vocês não saberiam como agradar a Deus, mas agora eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês tenham luz, eu vim para que vocês venham viver uma vida que agrada ao Pai. Aí Deus diz assim: ouça o que meu filho está falando, aquele que me vê, vê o Pai. Então, quando ela estava vivendo aqui, ela estava de alguma forma pelo pecado, querendo viver uma vida que agradava o coração dela, e pareceu muitas pessoas que pudessem atrair o olhar dela para ser um referencial, até que um dia Cristo disse: venha, eu te formei, eu te fiz antes da fundação do mundo, para que você pudesse vir à terra e vivesse neste mundo para glorificar o meu nome. Você está entendendo, irmão? Que tudo aconteceu antes deste mundo para que ninguém venha se vangloriar. Que Deus viu que eu tinha muita habilidade, porque Deus viu que eu tinha muitas condições, porque Deus viu que eu tinha lá 50 milhões de seguidores. Aí Ele não resistiu a mim, aí Ele me chamou para ser dele. Por isso que muitos ficam acreditando que é dessa forma, que acredita se pegar alguém famoso e botar na igreja ali, vai atrair as pessoas. Não! Deus, Ele tem os seus eleitos, e tudo que Ele quer é que nós revelamos Cristo, para que esses eleitos sejam atraídos para Cristo. E quando Cristo é apresentado, aquela pessoa entende que ela nasceu para viver para a glória de Deus. Agora nós estamos vendo claramente que Paulo está dizendo para aqueles que lá estavam em Éfeso: vocês foi predestinado para Ele, para ser adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Agora, em Mateus nós vamos olhar o que Jesus disse para o seu discípulo, quando os discípulos pediram para Jesus orar, para ensinar eles a orar. No versículo 6, 9, portanto, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como no céu. Então, Jesus estava dizendo: vocês foram predestinados, adotados para ser filho de Deus, não mais para fazer desse mundo um cenário para agradar a sua vontade, a sua carne, mas sim para trazer o reino de Deus e a vontade dele seja feita aqui. A vontade de Deus, quando eu assumo a responsabilidade e falo que eu sou agora filho de Deus, eu tenho um propósito de vida: fazer com que o reino de Deus seja estabelecido na terra, onde só existe um único Deus. Por isso que existe pessoas que vivem na idolatria, porque ela não acredita que ela já foi abençoada com todas as bênçãos espirituais, que Deus provou o seu amor para com ela, entregando Jesus Cristo, que Deus pode trazer para ela tudo aquilo que ela precisa, para um propósito ao qual ela foi criada antes da fundação do mundo. Então ela, sabendo que Deus tem um propósito, e esse propósito é fazer com que o nome dele seja glorificado, tudo que ela pedir segundo a vontade de Deus, ela vai receber. Mas sabendo que ela está vivendo fora da vontade de Deus, ela vai criar seus ídolos, ela vai criar um meio de atrair aquilo que ela quer para satisfazer a sua carne, os seus prazeres. Por quê?
Porque ela não é filha de Deus. Porque quando se assume verdadeiramente ser filho e filha de Deus, tem um único propósito: fazer com que a vontade de Deus seja feita, como é feita no céu, aqui na terra. Na terra os anciões se prostram diante de Cristo. Nos céus os anjos adoram. Todos que lá estão ao Cordeiro, eles tiram a coroa, aquilo que é autoridade, aquilo que é valor, e se prostra diante de Jesus. Seja feita a tua vontade na terra. Essa é a vontade de Deus que foi revelada, que todos aqui na terra, autoridades, rico, pobre, manso, valente, branco, todos se prostem aos pés de Jesus. Quantos estão aqui, irmãos? Glória a Deus. Meu Deus. Então, quando nós olhamos aqui, olha para mim, aí mesmo no capítulo 6, no versículo 32, 31, 6:31. Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, ele poderia dizer, os outros irmãos de vocês, é que se preocupam com essas coisas. Mas o Senhor Jesus Cristo vai dizer, porque os gentios, aqueles que não têm aliança com meu Pai, aqueles que não quis meu senhorio, aquele que não me conhece como seu Senhor, é que procura essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Então, é o que nós estamos falando. O Pai de vocês quer vocês vivendo a vontade dele. Quem sabe o que vocês vão precisar na caminhada. Agora, se vocês tirar o foco do propósito ao qual o Pai de vocês colocou vocês neste mundo, e vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir, é porque vocês estão longe do propósito. Quando nós estamos num propósito, nossa preocupação é outra. Senhor, como eu faço para que outros venham entender que o Senhor é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra, e que só existe um mediador, que é Cristo? Como eu faço para abrir os olhos dos meus irmãos carnais, dos meus parentes, daqueles que estão em minha volta, entender que para ser filho de Deus tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo? Então, nós estamos vendo claramente que Jesus estava falando para aqueles que estavam com ele: vocês são filhos de Deus. Deus adotou vocês. Agora abra a tua Bíblia, em nome de Jesus Cristo, lá mesmo em Éfeso, no capítulo 5. Todos acharam? Capítulo 5. Na linguagem de hoje. Sejam exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, como filhos amados. Seja cheio de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como suave perfume.
que não haja pecado sexual, impureza, ganância entre vocês, que isso não seja nem mesmo assunto de conversa entre os santos. As histórias sujas, as conversas indecentes e gracejos convenientes, essas coisas não sejam para vocês, não são para vocês. Em vez disso, relembre uns aos outros da bondade de Deus e seja agradecido. Podem estar certo disso, o reino de Cristo e de Deus nunca será de ninguém que é imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra. Esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas, porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz que veio do Senhor. Vivam como filhos da luz. Olhe para cá. O apóstolo Paulo está querendo que aquela igreja viva o padrão do céu. Existem pessoas que vivem na imoralidade. Existem pessoas que vivem na idolatria. Existem pessoas que vivem na ganância. Existem pessoas que vivem na luxúria deste mundo, no curso desse mundo, mas eles acreditam ser filhos de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que essas coisas é que atrai a ira de Deus para a vida das pessoas. Essa vida a qual está neste mundo e não quer fazer a vontade de Deus, que é ser santo e irrepreensível, esses estão já condenados, porque não quer viver a vida que glorifica a Deus, quer viver a vida que glorifica a sua carne, o seu coração. E quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos claramente que Deus está fazendo aqui a separação dos gentios que ficam à procura, desesperados das coisas, e dos filhos de Deus que devem confiar, porque está vivendo a vontade de Deus. Se Deus ele traz o alimento para os pássaros, se Deus verte o campo, os lírios do campo, Ele tem sim a preocupação com você, porque Ele pensou em você antes de formar esse mundo. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, para que você pudesse ter a certeza do amor dEle. Agora Deus quer de nós essa compreensão, irmãos. Você é meu filho, que eu separei para você viver segundo a minha palavra, e não segundo o curso deste mundo, senão, não segundo o Espírito que opera no mundo. Vocês viviam isso quando vocês eram ignorantes, não sabiam o propósito da existência de vocês, mas agora vocês sabem. É o que Paulo fala para nós em Romanos capítulo 8. Abra em nome de Jesus. No versículo 9. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou, escolheu, decretou, para serem conforme a imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que também predestinou, ele também chamou, e os que chamou, a este também justificou. E os que justificou, este também glorificou. Então, quando eu não sabia o real motivo da minha existência, eu parecia com tudo que era do mundo. Eu fazia tudo que o mundo fazia. Bebia, me prostituía, vivia uma vida de ganância, uma vida de orgulho, de soberba, uma vida onde a centralidade, o meu coração desejava que eu fosse o mais forte, o mais bonito, o mais rico, o mais desejado. Por quê? Porque o espírito do mal habitava no meu coração, o espírito do anticristo. Até que um dia eu tive um encontro com Jesus Cristo. Agora, ao teu encontro com Jesus Cristo, está dizendo para mim e para você que Deus havia nos predestinado para este propósito, para sermos semelhante ao seu Filho. Jesus Cristo é o padrão de vida que Deus me predestinou. Eu devo agora entender que sou filho de Deus e devo buscar viver o padrão que Deus colocou diante de mim, que é Jesus Cristo. Por isso agora eu busco fazer a vontade de Deus, vivendo cada vez mais a vontade ao qual glorifica o seu nome, de ser santo, de ser puro, de ser verdadeiro, de ser honesto, de ser fiel. Quando aqueles que não olharam para Jesus, nunca, irmão, vai ter desejo de estar congregando, de estar buscando mais e mais. Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Que você seja um filho que viva na terra, irrepreensível, que a minha palavra habite no seu coração, como habitou no coração do meu filho, quando ele foi provocado, tentado, e fez tudo para que pudesse tirar o foco dele, mas ele não cedeu, porque ele tinha um propósito. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que tu confiaste a mim. Agora Deus está dizendo para nós, através do apóstolo Paulo, que Deus nos predestinou para nós sermos filhos dele, para louvor da sua glória. E o que ele quer dizer? No 11, no 10, de Efésios capítulo 1, versículo 10. Este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, ele reunirá tudo que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Em outras traduções, de tornar congregar todos aqueles que vão viver no céu, que tem o seu nome escrito no livro da vida, deseja estar aos pés de Jesus, buscando ser parecido com Ele. Esses não terão o seu nome excluído do livro da vida, porque entenderam que nasceram para ser filho de Deus, semelhante a Jesus Cristo. E esses que têm essa vida, dificilmente se apartam da comunhão, de estar buscando mais e mais esse propósito.
Você nessa noite entrou aqui, irmão, e Deus está dizendo para você: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Não é para você fazer a sua vontade, não é para você fazer o seu querer, não é para você fazer aquilo que você acha que vai ser bom para você, mas para viver uma vida santa, vivendo uma vida irrepreensível. Quando as pessoas olharem para você, vai dizer por que eles vivem assim, porque eles vivem para a glória de Deus. A preocupação deles é ser parecido com Cristo. Em todo o tempo eles buscam viver isso. E nessa noite você possa desejar mostrar para a sociedade que sua vida tem um propósito. Não é ficar rico, não é ficar famoso, não é ficar conhecido como alguém que faz oba-oba, mas alguém que parece com Cristo, porque esse é o propósito que Ele nos predestinou, para sermos semelhante a Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.